Salve, salve pessoal, e aí, tudo suave com vocês? Tomara que sim, velho. Tô trazendo aqui agora o voto do Supremo Dino, tá ligado não? Referente a uma habeas corpus aí de umas crianças e pá, que o pai tava querendo que fosse pra outro país e aí tava no julgamento, um bagulho louco lá, tá ligado? Vou trazer uma reportagem aqui falando sobre o bagulho pra explicar melhor. E na sequência o voto de Dino, que como sempre magnífico, tá ligado não? Se inscreve, por favor, deixa like e comentário para nos ajudar em engajamento. Vai dar uma sacada aqui nas ideias. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, decidiu que 3 crianças devem permanecer no Brasil com a mãe. Marta Ferreira tem os detalhes. O caso chegou ao Supremo porque a mãe recorreu de uma decisão que determinava o retorno das crianças à Colômbia, onde todos moravam quando os pais ainda estavam casados. Segundo o processo, após o divórcio do casal, a mãe veio ao Brasil para que um dos filhos, que tem paralisia cerebral, fizesse uma cirurgia. Os outros 2 irmãos vieram passar o Natal de 2020 com a mãe e, desde então, eles estão no país. A mãe alega que o retorno prejudicaria o bem-estar e a saúde dos filhos, que já estão adaptados no Rio de Janeiro, especialmente o mais velho, que tem paralisia cerebral. O estado de saúde de Rafael é degenerativo. A criança de hoje não é a criança de ontem. A criança com 11 anos não é a criança com 8. O tempo dele é diferente. Portanto, a conclusão tomada nos laudos recentíssimos e também ao curso do processo é que, se a criança não morrer no avião, acontecerá a fatalidade na Colômbia, porque não há sequer o tratamento necessário à criança na Colômbia, e o pai sabe disso. O advogado do pai afirmou que a permanência das crianças no Brasil é ilegal. Não cabimento desse habeas corpus, impetrado quando sequer havia o trânsito em julgado no STJ da decisão. Impetrado quando sequer foram tentados os recursos cabíveis que o próprio impetrante diz que caberiam contra aquela decisão. A relatora do caso é a ministra Carmen Lúcia, que considerou o bem-estar das crianças. Vamos concluir sempre que criança não é objeto para ficar sendo tratado como se um requisito processual pudesse determinar o que é a vida e a dignidade de uma pessoa. Carmen Lúcia votou no sentido de que as crianças devem permanecer no Brasil. Os ministros da primeira turma, por unanimidade, seguiram o mesmo entendimento. Analisei o quadro das crianças. Como disse, não há pendências de discussões relacionadas ao direito de família em ações próprias, que não são cuidadas aqui. Aqui o que se tem como específico objeto de indagação constitucional é se essas crianças precisam de ter a determinação de retorno imediato nos termos que aqui chegou o Superior Tribunal de Justiça, com o acórdão que é o objeto deste habeas, ou se realmente elas têm o direito à dignidade, ao respeito a seus direitos fundamentais à vida e à saúde e a não serem colocadas em risco. Risco à vida, no caso do primeiro, risco às condições psíquicas e de formação para os demais. Pronto, aí nesse contexto, tá ligado não? Olha as ideias do Dino. Agradeço à ministra relatora, ministra Carmen Lúcia, que concedeu a ordem, julgando improcedente o pedido de busca, apreensão e restituição formulado pela União, sem prejuízo, como Vossa Excelência bem salientou, da discussão das questões relacionadas ao direito de família em ação própria, também julgando prejudicado o agravo regimental interposto. Ministro Flávio Dino. Senhor presidente, eu saúdo Vossa Excelência, eminente relatora, queridos colegas Fux e Zanin, doutora Cláudia, os ilustres advogados aqui presentes. Em primeiro lugar, senhora relatora, quero homenagear Vossa Excelência pelo toque humanitário que imprimiu a esse voto. Não são razões extra ou meta-jurídicas, pelo contrário, devem integrar o nosso ofício, sentimentos. E por isso mesmo, em 6 meses de Supremo, que completei há poucos dias, diria que esse é um dos casos mais difíceis
com o qual já me defrontei. Sou pai de 4 filhos, tenho sobrinhos, amo profundamente essas crianças todas, uma até aniversaria hoje. E por isso sempre, quando me deparei com esse caso, sempre procurei enxergar a condição do pai, porque às vezes, por herança patriarcal, o amor de pai acaba sendo visto como secundário. Não o é, ou não deve ser. Para mim, não é. Na verdade, é o único amor supremo. Devo dizer que para mim também não. Até porque foi dito aqui que a mãe tem essa missão. Não, ser mãe não é missão, é bênção. Amém. Ser pai também. Amém. E para mim é o verdadeiro amor supremo. É o de pai, mãe, filhos. Então, realmente é um hard case, sem dúvida. E, por isso mesmo, creio que a ministra Carmen, ao assentar o seu voto nessa ideia de sentimentos que pairam, mas, ao mesmo tempo, de isenção, que deve marcar a trajetória de um juiz, estabeleceu as balizas justas sobre as quais assento o meu voto. Em primeiro lugar, sobre o conhecimento do habeas corpus. Esse é um dos casos excepcionais, não há dúvida. Se houvesse um caso excepcional para o conhecimento do habeas corpus, seria esse. Tendo em vista a primacialidade, fundamentalidade dos direitos em jogo e uma circunstância óbvia, a irreversibilidade da situação fática, uma vez que consumada aquilo que a ministra Carmen lembrou ser inadequado, mas é o termo, consumada a restituição, evidentemente isso conduziria, no mínimo, a uma lesão, a um dano de dificílima ou de impossível reparação. Então, senhor presidente, eu também, assim como a eminente relatora, ultrapasso essa temática do conhecimento. Vou fazer, presidente, um obterditum aqui, que estou reservando para o exame no plenário da DI 4245. Eu tenho uma profunda dúvida técnica quanto à atuação da Advocacia Geral da União nesses feitos. Já procurei a base na Constituição, no artigo que rege a atuação da AGU, que é o artigo 131, a Lei Complementar 73. Claro, li a Convenção e não encontrei ainda a âncora que justifique a advocacia do Poder Executivo atuar nesses feitos. Acho que há uma leitura que talvez mereça atualização quanto ao artigo 7º, a linha F da Convenção, quando diz que a autoridade central, a União, deve dar início ou favorecer a abertura de processo judicial ou administrativo que visa o retorno da criança. Então, não é imperativo que a União dê início. E se desse, talvez mais adequado que fosse por intermédio da Defensoria Pública da União e não da Advocacia Geral da União, caso se cuidasse de hipossuficiente. Evidentemente, reservo esse debate para um processo de índole objetiva, porque seria absolutamente inadequado apresentar essa preliminar aqui e agora, uma vez que há remansosa jurisprudência em sentido diverso. Mas fiz questão de antecipar até para reivindicar a generosa reflexão dos colegas quando chegar o momento próprio. E lá explicarei por que considero que isto é institucionalmente e constitucionalmente inadequado. Ultrapassado, portanto, esse segundo ponto, remanescem as questões de mérito. A senhora ministra Carmen Lúcia acentuou que não se põe em dúvida o comprometimento do Estado brasileiro, disse ela, os 3 poderes, com o atendimento dos pactos internacionais legitimamente celebrados pela nossa nação e internalizados no nosso direito. Ocorre que, com muita sapiência, esta norma internacional a qual o Brasil aderiu não é peremptória absoluta, no sentido de que sempre deve haver o retorno ao estado de origem. Há uma modulação que atende exatamente ao teor da Convenção.
quando se está diante de uma situação de risco à criança, perigos de ordem física, psíquica, etc. Eu, para concluir, portanto, em sentido idêntico à relatora, faço questão de acentuar 2 fatos, senhor presidente. O primeiro que me chamou a atenção é que consta do acordo do STJ, rememorando o quadro fático da causa, a seguinte referência, abre aspas, em 2020, os referidos menores se deslocaram de sua residência na Colômbia para o Brasil, com a mãe, ora ré, no seguinte contexto, o menor, RBPD, diante do seu quadro de saúde, necessitou ser submetido a exames médicos de rotina e cirurgia em setembro de 2020. Em razão disso, mãe dos menores solicitou ao genitor que enviasse os outros irmãos ao Brasil em dezembro de 20, para que assim pudesse passar o Natal com o irmão enfermo. Ora, há no suporte fático algo objetivamente demonstrado. Quando a criança necessitou de um atendimento médico, de uma cirurgia, houve deslocamento para o Brasil. E isso atrai verossimilhança, num contorno fático tumultuado, naturalmente tumultuado, a tese de que esses atendimentos médicos se dão preferencialmente ou primacialmente no Brasil, uma vez que não haveria explicação outra para esse deslocamento, a não ser esta verossimilhança, no mínimo, de que a atenção médica é feita no Brasil. E o segundo fato que valoro para concluir, senhor presidente, apresentado nos autos, incontroverso, é aquele relativo à convivência familiar. O pai não é colombiano. O pai é paraguaio. A família do pai mora no Paraguai. E, evidentemente, nós todos sabemos, a sociedade inteira sabe, que não é apenas o núcleo básico familiar que cuida das nossas crianças. Então, me parece que, por tudo isso, considerando que há uma rede familiar no Brasil, rede esta que inexiste na Colômbia, uma vez que o pai não é colombiano, que há uma situação de patologia comprovada de uma das crianças, que não se cuida de separar essas crianças, e de que há pelo menos uma verossimilhança em que a atenção médica é no Brasil, ou, na maioria dos casos, no Brasil, creio que esse acertamento dos contornos fáticos justificam, a meu ver, com largueza, o pronunciamento da eminente relatora, no sentido de conhecimento e acolhida, procedência do habeas corpus. Como disse no início, com isso concluo. É claro que é um caso difícil, uma hard case, e por isso mesmo nunca haverá uma solução ideal. A solução ideal é que o núcleo familiar estivesse intocado, como em fotos que eu vi. Fotos de felicidade do batizado das crianças, há 10 anos atrás. Esse era o ideal. Infelizmente, isto não se configurou na marcha da vida dessa família. E nos cabe arbitrar essa dificílima questão, e por isso mesmo considero que há vetores mais fortes, no sentido de que a proteção do melhor interesse das crianças, nesse momento, vai na direção do voto da eminente relatora, e por isso a acompanho. Ei, meu velho, na moral, presidente Lula tirou braba de 1000 graus na indicação desse bicho aí pro STF, né não? Oxe, Supremo Dino, tira a onda, meu velho, esse bicho é muito bom, na real. Oxe, e olha, meu irmão, eu votei no Lula. Um pra tirar Bolsonaro, outro porque eu queria que ele derrubasse o sigilo, eu queria saber qual era o segredo, tá ligado? E outro bagulho, porque ele disse que ia baixar o preço da carne, tá ligado? Eu gosto de carne, pá, gosto de churrasco, tá ligado, não? Oxe, meu bagulho é tacar fogo no gado, meu velho. Oxe, é bom demais churrasquinho, né não? Aí pronto, já comprei os 3 bagulho. Flávio Dino no STF, é tipo um bagulho plus, tá ligado? Um extra e pá. Além de altas outras fitas, né não, irmão? Mó adiante, meu velho. Oxe, tanto orgulho de ter votado no 13, tá ligado, não? Pra presidente, meu velho, na real. E eu só vi saber que eu era petista por causa dos bolsonaristas, tá ligado, não? Antes eu só votava assim, bagulho de presidente do PT no segundo turno. Dessa vez não, chega foi do primeiro e pá.
É mó viagem, né não? Então, e é isso. Vou encerrando o vídeo por aqui. Por favor, se não for inscrito no canal, se inscreve na humildade, pô, pra ajudar no engajamento. Aperta no like se não apertou até agora. E aquele comentário também que é fundamental, tá ligado? Se não sabe o que comentar, deixa aí. Sem anistia que o gado já fica nervoso, véi. E como eu disse, o preço da carne tá caindo. Oxe, é muito churrasco pra nós. Fogo no gado, papai. Inscreva-se, curta e compartilhe. E se possível, manda um Pix. Estou precisando muito e só o Bolsonaro que não precisa recebeu. Até a próxima!